Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida, quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente no canal Sala Trânsito, a gente tenta trazer a explicação de maneira mais detalhada aqui em vídeo. No final eu explico como é que você faz para mandar a sua dúvida e vamos dar uma conferida na dúvida desse vídeo, foi enviada pelo Josenildo. A questão é a seguinte, olha, tenho EAR na minha CNH, com quantos pontos ela pode ser suspensa? Queria saber isso porque cometi algumas infrações e fiquei preocupado. Então vamos lá, olha. Nós temos aqui duas formas de suspensão nesse caso. A primeira delas seria a suspensão pelo cometimento de infração específica, ou seja, são algumas infrações que prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Eu vou citar aqui alguns casos, só para ilustrar aqui, tá bom? Mas nós temos, como exemplo, o artigo 65, que é dirigir sob influência de álcool, o 65A, que é recusa ao teste de alcoolemia, 173, que é a disputa de racha, disputa de corrida. Nós temos aqui 175, que é manobra perigosa. Nós temos o 244, lá que tem as infrações relacionadas a capacete, por falta de capacete do condutor, do passageiro, fazendo malabarismo equilibrando-se uma roda na moto, transportando criança menor de 10 anos de idade. São algumas situações que geram suspensão do direito de dirigir de forma específica. Isso aqui independe, não faz diferença se o sujeito ele é ou não profissional na área, tá certo? Então ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Como regra, a suspensão ocorre pelo período de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, pelo período de 8 a 18 meses, com exceção de algumas infrações aqui. Dessas 5 que eu mencionei a título de exemplo, a 165 e 165A, que é alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia, a suspensão ocorre pelo período de 12 meses. Claro que o sujeito comete qualquer uma dessas infrações, ele tem direito ainda à defesa, recurso de segunda instância, e somente ao final do processo administrativo, se as decisões forem desfavoráveis, então a penalidade nesse caso, ela vai ser aplicada, tá certo? Então é um exemplo aí que, pelo cometimento de qualquer uma dessas infrações, e tem várias outras, tem vídeo aqui no canal explicando essa suspensão, infrações que suspendem o direito de dirigir, são algumas hipóteses. E isso, como eu disse, depende do cara ser ou não profissional da área de trânsito. Cometer uma dessas infrações, claro, tem direito à defesa, recurso, mas sendo desfavoráveis as decisões, ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Agora, tem uma outra situação, que é a questão da pontuação, tá certo? Por somatória de pontuação, que o sujeito também pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Aqui é o seguinte, o lapso temporal que a gente observa é sempre o período de 12 meses. Então o sujeito pode ter o seu direito de dirigir suspenso se ele alcançar 20 pontos no prontuário em 12 meses, 30 pontos no prontuário em 12 meses ou 40 pontos no prontuário no período de 12 meses. Quando é que a habilitação suspende com 20? Se ele cometer duas ou mais infrações de natureza gravíssima nesses 12 meses. Imagina, duas gravíssimas e levou mais uma grave e uma média. Pronto. Então isso é motivo para instaurar processo de suspensão. Com 30 pontos, se ele cometer uma infração de natureza gravíssima no período de 12 meses e cometer outras infrações de outras naturezas no período de 12 meses, que somados chegue aí o total de 30 pontos. Sei lá, cometeu umas 5 infrações graves, mais 2 médias, e no meio aí tem uma gravíssima, então daria, passando de 30 pontos, instaura o processo de suspensão. E com 40 pontos, se ele não cometer nenhuma infração de natureza gravíssima no período de 12 meses, mas cometeu várias outras, sei lá, joga lá umas 5, 6 graves, mais umas 4 médias, umas 2 leves, somados atinge um total de 40 pontos. Então, seria motivo para a suspensão do direito de dirigir. Agora, o sujeito que tem na habilitação o famoso EAR. O que é o EAR? Exerce atividade remunerada. Isso aqui é uma informação que deve constar no campo de observações da habilitação do condutor profissional. Se o sujeito é condutor profissional, ele precisa ter isso na habilitação. Você de repente está se perguntando, mas cite exemplos de condutor profissional, o taxista, o mototaxista, o cara que dirige um transporte escolar, um transporte coletivo, um transporte para produtos perigosos, enfim, o cara que ganha para poder dirigir, ele tem que ter isso na habilitação. Inclusive, quando ele não tem isso na habilitação, ele até está cometendo uma infração aqui, que está prevista lá no artigo 231, inciso 8 do Código de Trânsito Brasileiro, para você ter ideia. Isso aqui é infração de natureza gravíssima, são 7 pontos aqui no prontuário, e no prontuário do proprietário do veículo, curiosamente, e multa de R$ 293,47. E o veículo ainda pode ser
removido nesse caso, tá certo? Então, essa seria a consequência para o sujeito que exerce uma atividade remunerada e não tem essa informação na habilitação. Mas o fato dele ter o EAR também, você pode dizer, pô, se ele não tiver, tem uma desvantagem, né? Mas e colocar isso na carteira? Para colocar isso na habilitação, a inclusão dessa informação, ela está condicionada à realização do exame psicológico, né? Que algumas pessoas chamam de exame psicotécnico. Então ele precisa colocar essa informação lá quando ele tira a habilitação, a primeira, se o seu estado puder permitir, né? Porque tem estado que não permite o EAR na permissão para dirigir. Tem até um vídeo nosso aqui no canal, junto com o meu amigo Ronaldo Cardoso, lá no quadro Sextão Fera, que a gente explica isso, alguns estados que não permitem incluir a R na PPD, né? Mas enfim, você pode ter isso na renovação. Se você já tem isso aí, quando for renovar, para manter a informação, você precisa refazer o exame para continuar com essa informação na sua habilitação. Mas enfim, você tem que ter o EAR na carteira. Então o EAR é para você exercer essa função remunerada, ganhar para dirigir, ser condutor, exercer essa função de forma profissional. Mas quando você coloca o EAR também, tem uma vantagem em relação a essa questão de ponto, pelo fato do sujeito ser profissional. Esse cara aqui, a habilitação dele só vai ser suspensa se ele alcançar um total de 40 pontos no prontuário no período de 12 meses, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha cometido. Significa dizer que se esse cara levou, por exemplo, 4 infrações gravíssimas e ele tem o EAR na habilitação, então quer dizer que esse cara vai ter habilitação suspensa, porque ali está dizendo que 2 gravíssimas, chegou em 20 pontos, daria suspensão. Ele levou 4, dá 28, dá suspensão? Não. Porque no caso do sujeito que tem o EAR, a habilitação só suspende se ele alcançar 40 pontos no prontuário, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele tiver cometido. Só suspende com 40, tá certo? Então tem essa observação aí. E um detalhe ainda, né? Isso aqui também depende da categoria de habilitação dele. Não interessa se esse cara tem só categoria B. Ele só tem B, ele pode ter o ER, só vai ser suspenso com 40? Sim. Não, esse cara aqui ele tem categoria AB, porque ele é mototaxista, é motoboy, motofretista, enfim. Nesse caso só vai ser suspenso com 40 se ele tiver o ER, da mesma forma. Agora, lembrando que a questão do EAR, imagina, o cara levou uma canetada aqui, ó, lá no artigo 244, inciso 1 do CTB. Isso é o quê? Falta de capacete. A lei prevê multa e suspensão do direito de dirigir nesse caso. Pode ser suspenso? Sim. Não, mas espera aí, você acabou de dizer que só suspende com 40. Como é que você está dizendo aqui que uma infração gravíssima ele já vai ter o direito de dirigir suspenso? Porque nesse caso, entra naquela primeira hipótese que eu apresentei para vocês no início do vídeo, ou seja, algumas infrações que prevêem a penalidade de suspensão do direito de dirigir, independentemente da quantidade de pontos que o sujeito acumulou. Até porque essa infração nem registra pontos, justamente pelo fato que ela já prevê a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma direta. É o caso do cara que tivesse o EAR e cometesse uma infração para alcoolemia. Ele vai ter o processo de suspensão instaurado justamente pelo fato que a infração prevê a suspensão do direito de dirigir. Agora, infrações que não prevêem de forma específica a suspensão, que são a maioria, esmagadora, né? Nesse caso vai somando os pontos, mas ele só suspende com 40 se ele tiver o EAR, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas que ele tenha cometido. E uma outra observação aqui ainda, ó. Deixa eu tirar isso daqui para não misturar aqui na explicação, né? Só fazendo essa observação. Esse cara, se ele tiver cometido 30 e não mais do que 39 pontos no prontuário dele, ele ainda tem direito de fazer o chamado curso preventivo de reciclagem. O que é isso? O cara que tem o EAR na habilitação, que se presume que o cara é condutor profissional, se em 12 meses, imagina lá que esse cara em 12 meses cometeu algumas infrações que chegou no total de 30, não mais do que 39, ficou nessa faixa, entre 30 e 39 pontos no prontuário, ele ainda pode fazer o curso preventivo de reciclagem que eu coloquei aqui, ó. Então, o que é o curso preventivo de reciclagem? Ele vai numa autoescola, uma entidade credenciada junto ao Detran, faz o curso preventivo de reciclagem. O que acontece com aquela pontuação? Zero. Ele só teria o direito de dirigir suspenso se ele levar mais 40 dentro dos 12 meses. Aí é que teria o direito de dirigir suspenso. Então perceba que o cara que tem o EAR, ele tem uma margem, presume-se que ele é profissional, né, para colocar isso na habilitação, ele tem uma margem de pontuação muito maior que eu, por exemplo, que não sou condutor profissional, não tenho EAR na minha carteira. No meu caso, se eu cometesse 3 infrações gravíssimas, seria motivo para instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir contra mim. Então eu teria direito à defesa, recurso e tudo mais. E aí não sendo favoráveis, né, as decisões no curso do processo,
eu teria o meu direito de dirigir suspenso, poderia pegar de 6 meses a 1 ano, que é o tempo de suspensão, e em caso de reincidência de 8 a 24 meses, de 8 meses a 2 anos de suspensão, mas como regra de 6 meses a 1 ano, né? Aí tome reciclagem, curso de reciclagem, né? Prova no Detran, enfim. O cara que tem um EAR não, primeiro que ele tem a margem ali para fazer o curso preventivo de reciclagem, fez, zero a pontuação, levou mais 40, é que se instauraria o processo de suspensão para esse cara. Agora, lembrando que no caso das infrações específicas, aí da suspensão direta, independentemente dos pontos. Então perceba que o EAR é uma obrigação, o condutor profissional ele precisa ter isso na carteira, sob pena do cometimento de uma infração, lá do artigo 231, inciso 8 do CTB. Em contrapartida, pelo fato de se entender que o cara que tem um EAR no prontuário, ele é um condutor profissional, ou seja, pelo fato, assim o legislador enxerga, penso eu, pelo fato dele ser condutor profissional, estar no trânsito de maneira mais constante, de maneira mais intensa, sujeito ao cometimento de infrações, porque quem está mais ali tem uma probabilidade maior de errar, né? Então também se tem uma margem muito maior para que ele tenha uma punição mais severa, que seria a suspensão do direito de dirigir por pontos, porque a suspensão direta ela é comum independentemente se o cara é ou não profissional da área de trânsito, tá certo? Então, espero ter esclarecido as dúvidas aí de Josenildo, tá certo? E você, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar para a gente aqui, ó, no nosso site, você entra lá, salatrans.com/contato, aparece um formuláriozinho para você, você preenche lá a sua dúvida e faz constar que gostaria de vê-la respondida aqui em vídeo, que a gente vai ter o maior prazer de tentar responder sua dúvida aqui no vídeo, tá certo? Ou você pode também entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, né? Lá no site tem um contato via WhatsApp, então se você tiver a sugestão, fica à vontade. Inclusive pode mandar até sua dúvida em vídeo, que a gente exibe aqui no canal e logo em seguida traz a resposta. Ou deixar nos comentários desse vídeo aí a sugestão para um vídeo específico com um tema que você gostaria de ver sendo explicado de maneira mais detalhada aqui no vídeo, tá certo? Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando nos comentários que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.